Se você está pensando em abrir um MEI para uso exclusivo de plano de saúde e não vai utilizar esse MEI para nenhuma outra finalidade, então esse vídeo é para você. Fique comigo até o final que você vai entender todos os detalhes. Primeiro me apresentando, meu nome é Leandro, eu sou contador, especialista em micro e pequenas empresas e hoje venho aqui no YouTube falar um pouquinho com você que é microempreendedor individual e precisa saber se você vai abrir um MEI exclusivamente para uso de plano de saúde ou não. Primeiramente, vamos fazer aqui um breve estudo a respeito sobre o MEI. O MEI nada mais é do que um CNPJ, onde o governo federal criou para ajudar aí alguns pequenos empreendedores a iniciar os seus negócios e também com uma vantagem tributária, ou seja, o imposto que esse microempreendedor individual vai pagar é bem menor do que se fosse uma empresa normal, tá? Uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Ou seja, o governo federal criou esse tipo de empresa para que as pessoas trabalhassem, com a sua prestação de serviço, com o seu comércio e com isso lucre para a sua sobrevivência e também aí para poder, quem sabe, crescer e se tornar uma ME ou uma EPP e seguir no mundo do empreendedorismo com grande sucesso. Porém, tem algumas pessoas que entendem que o MEI ele também pode ser usado para algumas outras situações, tá? Como a situação aqui desse vídeo. Eu trago para você então uma resposta bem rápida e direta. Se você não vende nenhum tipo de produto ou não presta nenhum serviço e quer abrir um MEI para uso exclusivo de plano de saúde, você não vai poder fazer isso. Calma que eu vou explicar um pouquinho melhor. Vamos então fazer uma simulação aqui. O teu corretor de plano de saúde te chamou e falou o seguinte: olha, planos individuais não são mais comercializados, ou em caso de que há alguma disponibilidade de algum plano individual, ele ficou extremamente caro, então você tem que fazer então um plano empresarial. E para isso, o seu corretor, ele te pediu para abrir um MEI para que você consiga ter o seu plano de saúde. O seu corretor então não te explicou que existem algumas regras, existem algumas obrigações e existe despesa mensal para que você mantenha esse MEI aberto. Então, o primeiro detalhe que você precisa conhecer: assim que você abrir um MEI no site do governo ou que você contrate um contador para fazer isso, você gratuitamente consegue fazer, sem a necessidade de pagar nenhuma taxa. Porém, a partir do mês seguinte, você começa a pagar um imposto mensal de aproximadamente R$70 e esse imposto ele é contínuo, ou seja, não é uma única vez. Você tem que pagar até o dia em que esse CNPJ MEI estiver aberto. Então você tem que colocar na ponta do lápis se você vai abrir esse CNPJ MEI com essa despesa mensal e mais a despesa do plano de saúde que você está querendo contratar. Vamos então fazer uma simulação após a abertura desse MEI. Pagou o primeiro imposto, segundo mês, terceiro mês e de repente esqueceu, nunca mais pagou. E assim levou-se anos. E quando você se deparou, está com uma dívida gigante porque a Receita Federal te notificou e esse imposto se acumulou e teve juros e multa e você precisa então ir atrás da Receita Federal e se passou muito tempo, vai para a dívida ativa, então o valor desse imposto com mais juros e multa ele vai aumentar cada vez mais e você vai ter um grande prejuízo financeiro. Ou seja, será que compensou você abrir esse MEI exclusivamente para plano de saúde? Mas espera lá, você pode estar se perguntando assim: poxa, Leandro, mas eu não tenho outra alternativa e eu preciso abrir um MEI para que eu consiga um plano de saúde para mim e para minha família. Então eu vou sim correr o risco de ter esse imposto mensal, eu sim vou correr o risco de esquecer, também vou correr o risco de ter algumas penalidades, porque eu sei que eu não posso abrir um CNPJ exclusivamente para alguns fins que não sejam uns fins comerciais ou de prestação de serviço. Então, ok, você tem que ter consciência então de que esse CNPJ nada mais é do que uma empresa como qualquer outra, porém tem alguns benefícios fiscais e tem algumas facilidades. Só que eu não parei ainda de te falar quais são os outros riscos que você vai ter. Vamos supor que você trabalha em regime de CLT em alguma empresa e você acabou de ser dispensado dessa empresa e tem direito ao seguro-desemprego. Então agora lá vem a grande pergunta que eu vou te fazer. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, então dê um joinha aqui, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos em primeira mão. Continuando, quando você abriu esse MEI, esse corretor de plano de saúde te avisou para você procurar um contador ou para você dar uma olhadinha nas normas. E um dos problemas que tem o MEI é que ele perde o seguro-desemprego se ele tem esse MEI aberto. Porque o governo entende que você está trabalhando, o governo entende que você está em atividade
fatalidade. Como que você vai solicitar ao governo um seguro-desemprego, entende? Não há cabimento. Então você acaba ficando bravo porque você não consegue ter o seu seguro-desemprego porque você tem um MEI aberto por causa do plano de saúde. Olha que coisa discrepante, não existe isso. Uma coisa é você abrir um MEI para uma fatalidade e outra coisa é você querer se aproveitar de uma situação de benefício fiscal do governo e querer que isso tenha 100% de chance de que vá dar certo. Então essa é uma grande desvantagem ao meu ponto de vista, uma das piores desvantagens. Agora, se você não está trabalhando em regime de CLT, tem outros negócios que não precisem de seguro-desemprego, então, ok, passou por mais uma, e você então acredita que mesmo sabendo do primeiro item lá, que é o imposto mensal, e agora desse segundo item, que é o seguro-desemprego, você mesmo assim vai abrir o seu MEI para o plano de saúde. Ok, agora temos uma terceira questão. Você sabia que o MEI precisa prestar uma declaração anual? E que nessa declaração anual precisa ser colocado qual foi o faturamento que o MEI obteve ao longo daquele ano? Pois é, você vai colocar então nessa declaração que você teve 0 de faturamento, porque você não faturou nada, você não prestou nenhum serviço, você não comercializou. Porém, a Receita Federal vai entender o seguinte, espera um pouquinho, se essa pessoa está com esse MEI aberto, tem faturamento de 0, por que ele está então mantendo esse MEI aberto? Pode então surgir aí um alerta aos olhos do governo de que você está usando o MEI para outros fins. E agora vem a parte pior da coisa. Você não tem faturamento para esse MEI, pois você gera uma despesa para esse MEI, que é esse plano de saúde. Então você entende que, estando numa situação como essa, tudo tende a ter problemas a médio e longo prazo. Portanto, eu entendo que você de repente pode estar pensando o seguinte: caramba, o Leandro está fazendo um vídeo aqui para vir encher nós de bronca com relação ao MEI, que não pode abrir o MEI para plano de saúde. Olha, pessoal, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Eu estou aqui passando alguns alertas. Alguns desses alertas eu já vi acontecer na prática aqui com alguns clientes MEIs que nós temos em nossa carteira. Inclusive, o problema de você ter um MEI para uso exclusivo de plano de saúde não é o único problema. O uso de MEI para outros tipos de situação ou o uso de CNPJ, de um modo geral, para outras situações como financiamento de carro, compra de carro. Inclusive, vou deixar no card aqui desse vídeo alguns outros conteúdos meus onde eu falo sobre o uso exclusivo de CNPJ para compra de veículo e também para financiamento de veículo. Vocês vão entender perfeitamente que eu estou aqui fazendo um alerta e não quero que você caia em algum tipo de armadilha ou que você faça de uma forma desavisada. Se você quiser seguir adiante, o seu plano de saúde, ok, mas saiba de todos esses detalhes, tudo bem? Agora vamos falar um último item. É no caso do cancelamento desse MEI. Por algum motivo você precisou fazer o cancelamento dele. Vamos dar aqui alguns exemplos. Você vai entrar numa sociedade e para quem é MEI não pode entrar em uma outra sociedade, numa empresa nova. Então ele tem que cancelar o MEI para poder ingressar nessa nova empresa. Só que ele esqueceu de avisar o corretor que fez o cancelamento do CNPJ e aí o que o corretor vai fazer? Aí você tem que consultar o corretor, mas acredito muito que ele vai ter que fazer uma migração desse plano para algum outro CNPJ ou de repente cancelar e fazer um novo. Aí é o corretor que sabe o que faz, tá bom? Um outro motivo, tá, de cancelamento de CNPJ MEI é você passar muito tempo sem pagar o imposto mensal e a Receita Federal fazer o cancelamento automático. Aí o plano de saúde vai descobrir isso, vai entrar em contato com o seu corretor e você vai ter que sofrer aí algum tipo de problema com esse seu plano de saúde atual. Imagine só isso acontecer e você já tem um bom tempo já de plano, a carência já acabou e você tem que fazer um novo e de repente você tem que passar por uma nova carência. Como eu falei aqui, eu sou contador, eu não sou corretor de plano de saúde, então consulte o seu plano de saúde ou o seu corretor para ele te passar maiores informações sobre essas regras específicas de contratação, tá certo? Então aqui foi alguns alertas que eu passei sobre contratação de plano de saúde em CNPJ MEI. Cabe agora a você decidir se você vai ou não fazer. Espero ter ajudado, muito obrigado por ter ficado até o final, espero você num próximo vídeo.